Olá, quarto ano. Nós vamos ver um pouco sobre advérbios e locuções adverbiais, que é um assunto que está sendo tratado no livro de vocês de língua portuguesa. Os advérbios, eles são palavras invariáveis, ou seja, não vão nem para o plural, nem para o feminino. Os advérbios também são palavras que modificam os verbos, os adjetivos e também outros advérbios, mas nunca modificam os substantivos. Lembrando que os verbos são aquelas palavras que indicam ações. Os verbos também indicam estados, processos ou fenômenos. Por exemplo, verbo fazer, verbo mandar, verbo construir, verbo comprar, verbo estudar. Já os adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo, indicando uma qualidade, um defeito, um estado ou uma condição. Por exemplo, homem bom é uma qualidade, menino traquina é um defeito. Moça feliz é um estado. Família rica é uma condição. Mas, no geral, os adjetivos são palavras que utilizamos para dar características aos substantivos. Agora, nós vamos ver alguns exemplos de advérbios. Os advérbios, eles funcionam para os verbos de forma parecida com que os adjetivos funcionam para os substantivos. Então, em poucas palavras, isso quer dizer que o advérbio agrega mais detalhes ao verbo que ele está relacionado. Vamos ver então alguns exemplos. Meu Deus, dai-me paciência, mas tem de ser já. Aqui, o verbo é o verbo ser e o advérbio é o já. Observem que o advérbio está modificando o verbo ser, porque ele está acrescentando uma característica, que é imediatamente. Outro exemplo: deitaram abaixo todos os sobreiros. A estudante expôs educadamente os seus pontos de vista. Aqui nós temos o verbo deitaram e aqui na última frase o verbo expôs. Então, em todos os casos, os advérbios estão modificando o verbo, estão acrescentando uma circunstância a ele. Agora nós temos a locução adverbial. A locução adverbial é caracterizada por ser duas ou mais palavras que atuam como um advérbio, ou seja, têm a mesma função. Elas alteram o sentido do verbo, do adjetivo e também de outro advérbio, nunca de um substantivo. Lembrando que substantivo é aquela palavra que dá nome aos seres. A maior parte das locuções adverbiais são indicadas por uma preposição. A preposição são algumas palavras, são as seguintes palavras: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sob, trás. Essas são as preposições, são todas essas palavras. Além da preposição, são normalmente formadas também por um substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, olha lá, aqui nós temos a preposição, olha, com, em, por. E aqui nós temos adjetivo, advérbio, substantivo. Então, pessoal, a maior parte das locuções adverbiais, elas têm esse esqueminha aqui. É uma preposição junto com um substantivo ou um adjetivo ou um advérbio. Então, substantivo vocês já sabem o que é o que dá nome aos seres. Adjetivo vocês também já sabem o que é. Advérbio vocês estão aprendendo agora. E a preposição? Essa palavra provavelmente é nova para vocês. Então, eu vou ensinar para vocês uma musiquinha para decorar quais são as preposições.
Quais são as preposições? As preposições são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Para hoje, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que o advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo e também de um próprio advérbio. Por exemplo, a palavra muito. Vocês também precisam saber que as locuções adverbiais são duas palavras, geralmente têm uma preposição. Nos dois casos, tanto no advérbio quanto na locução adverbial, são palavras que modificam o sentido do verbo, de um adjetivo, também de outro advérbio, nunca de um substantivo. Até a próxima!